Eu peço que você abra sua Bíblia aí, em João capítulo 14, do versículo 1 ao 14. Então a palavra do Senhor vai estar falando assim. Pode ser que a minha versão não é a mesma que a sua, viu, irmãos? Mas a palavra do Senhor está falando assim: não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Bem, irmãos, esta é uma palavra grandiosa, que o Senhor fala: tudo que você pedir no nome dele, ele faz. Amém? E uma das coisas aqui que a gente vê, se eu fosse colocar o título para essa mensagem, eu ia colocar o título: o caminho, a verdade e a vida, é a esperança que vence a angústia. E a esperança que vence a angústia. Vocês podem sentar, por favor? Tem gente me acenando. Senta, gente, senta. Depois dessa palavra de hoje, agora senta. Glória, me ajudando, né? Glória a Deus. Irmãos, mas aí ele fala, como eu falei, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu ia dar o caminho, a verdade e a vida, a esperança que vence a angústia. Quem está angustiado hoje nessa noite? Ninguém está angustiado? Ninguém está passando por nada? Irmão, só que uma vencedora que levantou, eu estou angustiado. Eu também. Aí. Mas eu estou angustiado. Então, irmãos. É que o senhor não viu minha mão levantar. Mas estão dois aqui, dois. O senhor está com a mão angustiada. Irmãos, e para falar sobre isso, a gente vai lembrar um pouco. Por que Jesus está falando está dando esse ensinamento para os seus discípulos? Porque, irmãos, antes, lá ia ter uma festa, a festa da Páscoa, um dia antes, e Jesus, irmãos, até me emocionou, porque Jesus foi jantar com os discípulos. Ele colocou os discípulos para jantar com ele. E quando ele colocou aquela mesa e estava para jantar, aí o diabo entrou na mente de Judas, filho de Simão Iscariote. E aí a gente vê na mensagem, a palavra que o Senhor está querendo nos ensinar hoje. Jesus pegou o seu que estava com o manto, tirou o manto, colocou uma toalha na sua cintura, e ele pegou uma bacia, colocou aquela bacia, colocou a água, começou a lavar os pés dos discípulos. Coisa linda, Deus. E ele lavando os pés dos discípulos, enxugando os pés dos discípulos, Pedro fala para Jesus que ele não era para ele lavar os pés dele. Aí Jesus fala para ele: se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E nessa hora, quando aí Pedro falou para Jesus: então eu não quero que o Senhor só lave meus pés, não, mas as minhas mãos e também a minha cabeça. Coisa linda. E naquele instante, Jesus começou a lavar os pés, começou a ensinar. E aí ele começou a falar para os seus discípulos, para nós lembrarmos o que aconteceu, para nós entrar na mensagem. Judas estava ali, e ele também, o diabo já tinha entrado na mente, no corpo de Judas, filho de Simão Iscariote. E o acontecido, que aí Jesus estava ali, começaram a indagar Jesus, aí Jesus falou assim: um de vocês vão me trair.
falando isso, aí ele sentado, aí perguntou: quem será esse que vai te trair? Aí Pedro acionou para um discípulo amado de Jesus e perguntar quem é que ia trair Jesus. E Jesus falou: aquele que molhar o pão e der para ele, esse que vai me trair. E aí ele deu para Judas este pão. E Judas, quando pegou o pão, aí ele estava já enfurecido, ele saiu do meio dos discípulos aonde Jesus estava e saiu, e já era noite. Aí os discípulos também não entenderam nada e perguntaram: por que ele está saindo? Aí na cabeça dos discípulos é porque Judas, ele fazia parte, que ele tomava conta do dinheiro, ele tomava conta. Então eles acharam que Judas ia comprar algo para os pobres. Mas Jesus já tinha falado até para Judas: vai agora fazer o que você foi designado. E a gente vê que nisso é as nossas vidas também, irmãos. Que as coisas, a gente está no meio de um povo. Eu vejo que as situações, eu que trabalho bastante aí na rua, como trabalho de Uber, e esses dias uma pessoa perguntou para mim, entrou dentro do meu carro e ela está passando necessidade, e ela falou assim para mim: olha, eu não tenho o que comer, a minha situação está difícil, e eu pedi uma ajuda para a minha família. E quando ela pediu ajuda para a família dela, ela falou: vou falar com a minha avó, e ela não é daqui, ela é de Orlando. E ela ligou para lá, e os parentes falaram assim: você está passando alguma necessidade, é porque você está fazendo alguma coisa errada. E ela se colocou e falou assim para mim: eu não estou fazendo nada errado, não estou estudando, fazendo faculdade, só porque eu pedi uma ajuda. Eu não sei qual é a ajuda que você pede hoje. Se você está pedindo uma ajuda para Jesus, qual tipo de ajuda que você está pedindo para Jesus? Ela estava pedindo para uma pessoa errada, estava pedindo para as pessoas que não iam ajudar ela. Mas nessa noite eu quero falar para você: Jesus quer fazer algo para você hoje. Ele quer mudar a sua história. A minha história. Então, como eu falei, aqui, então, eu vou falar aqui um pouco o que Jesus vai fazer comigo e com você em nome de Jesus. Jesus estava se despedindo, dessa passagem, despedindo dos seus discípulos antes da crucificação. E o clima de tensão no meio lá dos apóstolos, e o coração deles estava amargurado, sabendo que Jesus estava falando que ele ia ser crucificado. Imagine você falar para uma pessoa, você está entre amigos, e falar que vai acontecer tal coisa, e o seu amigo não vai ficar triste, você fala assim: oh, eu estou numa situação assim. E aqui está falando que os apóstolos ficaram chateados, magoados. E aí Jesus começa a querer trazer um consolo, porque a partir do momento que ele fala para eles que ele vai ser crucificado, os apóstolos falam: e agora? Nós largamos tudo para servir ele, e agora ele fala que ele vai ser crucificado e vai embora deste mundo. Ele fala: eu vou embora agora deste mundo. E aí, fica um tempo de incertezas hoje. Essa passagem nos lembra onde vem a nossa verdadeira paz. Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus fala: não fica preocupado. Não é porque agora eu estou falando que eu vou ser crucificado, mas Jesus ao mesmo tempo está com o coração magoado, chateado, mas ele dá esperança para os apóstolos. Falou assim: não, crê
com algumas situações e a gente começa a jogar culpa em todo mundo, mas a gente não se coloca falando assim: Senhor, eu estou aqui, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Interessante, irmãos. A primeira coisa aqui que eu vou aprender, 4 coisas aqui que me ensinou. Eu estava em casa e essas 4 perguntas colocaram no coração diante do Senhor, porque o Senhor nos reveste. É a primeira coisa: até que acalma corações perturbados. Eita Deus. O coração dos discípulos estavam angustiados com a ideia da partida de Jesus. Jesus oferece como antídoto à perturbação. A promessa do lugar é preparado no céu, na casa do Pai. E a fé que nega a dor, mas nos conduz para a dor com esperança. Irmãos, tem vezes que você está passando por uma dor, e essa dor que você está passando, aí você percebe que com essa dor aí você tiver esperança, mesmo que você está passando por um momento difícil, isso pode mudar, se você tiver esperança, porque no mundo tereis aflição, mas tem o quê? Bom ânimo. No mundo, nós estamos no mundo, nós vamos passar por muitas coisas, mas o Senhor fala assim para nós ter bom ânimo. Agora imagine vocês, irmãos, um navio, e esse navio está numa tempestade, e essa tempestade, e o chacoalhando para cá, chacoalhando para lá, aí você desce lá no porão, está o capitão lá bem tranquilo. Aí o capitão, ele tem os instrumentos lá do navio, e ele entende que ele consegue, que ele estando ali, as coisas não vão acontecer nada errado, porque ele conhece o navio, ele já passou por muitas situações de tempestade, e ele sabe que não vai acontecer nada. Mas a nossa preocupação que está ali naquele local, e a gente vê que o mar está se agitando. Mas eu quero dizer algo para você. Quando Jesus está no navio, mesmo que a tempestade vem, você começa a crer: Jesus, o Senhor está no barco, as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão indo. E a gente começa a ver que o Senhor pode fazer algo na minha vida e na sua vida. Hoje, eu peguei uma pessoa, estava no carro, e ela entrou dentro do carro. Então, como eu falei, eu não sei como é que está a sua dor, a sua angústia, como é que está a sua família. Mas aquela mulher falou para mim, ela foi assaltada 2 vezes. E agora ela está lá no carro 5 anos. 5 anos porque ela tem uma depressão por causa desse assalto. Então ela não consegue andar na rua sozinha. E ela falou para mim, eu levando ela para casa dela, e ela falou assim: eu moro na comunidade e eu tenho medo até de descer. Aí aquele negócio começou a me... Eu falei assim para ela: você já foi a alguma igreja? Você já foi a alguma igreja? O que acontece? Não é a igreja, mas eu estou querendo falar para você de Jesus. Jesus pode mudar esse quadro. Então ela está... É 5 anos, irmãos. É 5 anos que ela está passando. É 5 anos que ela está passando uma luta. Eu não sei como é que está a sua luta. É 5 anos a pessoa aí, lutando, e vai para o carro, volta para casa. Aí
saiu correndo para entrar dentro da casa. E isso era meio-dia. Então a preocupação, o que ela estava passando, era muito grande. Então eu entendo que nós que estamos aqui, precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Glória a Deus. Porque é uma dificuldade que ela estava passando, 5 anos passando por luta. E ela conseguiu, todo mundo fala para mim, é que eu estou com ansiedade, eu estou com isso. Mas ninguém falou para ela, eu não vi ela falar nenhum que falou para ela assim, ó, Jesus pode mudar esse quadro seu. Pastor, eu casei com uma pessoa, eu fiquei 5 anos casado, 5 anos de depressão. Eu trabalho aqui na antiga, eu acho que a Sousa Deus trabalha aí. 3 meses eu trabalhei com depressão aí. Mas Deus me liberou muito. 134 mil na minha conta com depressão. Ó, 14 carros com depressão. Não tem dinheiro, não tem nada que tira depressão. Conversei com o pessoal quando também falando aqui, ó, com depressão. Mas Deus não tinha medo de sair de casa. Eu entrava às 8 horas, eu deitava às 5 horas da manhã, acordava às 11 horas. Uma arroz que estava de noite, cozinhava 4 horas, quando eu falei, eu não ia dormir. Quando era 7 horas, eu levantava, colocava o jogo e ia trabalhar. Mas Deus me libertou. Porque eu tinha geladeira velha, fogão velho na casa, doente do pessoal, comprei geladeira, fogão, máquina de lavar, cama box, comprei tudo na Casa Bahia e falei quanto? 13 mil. Paulinho, vai ser quanto? Enquanto o pessoal foi à vista, passei. Faz 34 anos que eu estou trabalhando aí. Olha, eu estou tão bem. Ó, trabalhei na Capri Rose, a Rose morreu e a Capri está com depressão, faz 8 meses. O São João manda aí que vai comprar na Capri Rose. Não tem dinheiro, não tem nada que tire você da depressão. Amém. Amém. Então vamos. Glória a Deus, vamos dar só então para Jesus. Irmão, aí aqui. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos ler aqui a palavra do Senhor no versículo 1 ao 4. Versículo 5 ao 7. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava. Estou lendo o 13 aqui, irmãos, me perdoe. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós de fato me conhecidos, tereis conhecido também o meu Pai, que desde agora vos conheceis e ouvistes. Irmãos, aqui Tomé expressa uma dúvida honesta: como sabemos o caminho? Jesus responde com uma das declarações mais profundas de todo o Evangelho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui, três palavras aqui que falou. Primeiro, ele é o caminho. Fala comigo. É o caminho, a verdade e a vida. O caminho, o que é o caminho? É o único acesso ao Pai. É verdade. E verdade é revelação plena de Deus. E vida, fonte de vida eterna. Aleluia. Não há atalhos para Deus. Em um mundo cheio de verdades e alternativas, Jesus se apresenta como a verdade absoluta. Então, irmãos, para ir a Deus não tem atalhos. Hoje você não quiser se perder, se você não quiser se perder, você põe lá no GPS, e lá no GPS você colocou o endereço, e você vai embora.
sem errar o caminho. Mas no momento que você fala assim, não vou seguir o GPS, você pode se perder. Então, hoje, Jesus, Ele é o nosso GPS. Ele é o nosso caminho. Glória a Deus. A verdade. Glória a Deus. Esse é o caminho. Aleluia. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. É esse que vai levar nós para o céu. É esse que vai levar nós a ter essa vida diante da glória do Senhor, pedindo: Senhor, nos guarda, nos proteja, nos livra, porque Ele é o caminho. E eu aprendo que o Senhor, Ele é o nosso GPS, é a nossa bússola, é a nossa palavra. E vamos hoje você ver que deixa essa bússola, essa palavra guardada, e depois quando vem os momentos ruins que todos vão passar, e também é porque a palavra mesmo já falou: no mundo tereis aflição. Enquanto chegar essa aflição, se você tem a bússola, você tem a palavra, você fala assim: Senhor, você está comigo. Mesmo na adversidade, o Senhor está comigo. Mesmo nos momentos ruins, o Senhor está comigo. Porque o Senhor é a nossa bússola. Amém. Graças a Deus. Eu creio nisso. Amém. Glória a Deus. A terceira coisa que eu vejo aqui, irmãos: quem vê Jesus, vê o Pai. Aí, versículo 8, do 14, versículo 8 ao 11, solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhe: há tanto tempo estou convosco, e tu não nos tem conhecido? Felipe: aquele que vê a mim, vê o Pai. E como pode dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo em minhas próprias autoridades, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Credes que quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede que a menos por causa das mesmas obras? Irmãos, Felipe pede para ver o Pai. Jesus responde com profundidade: Ele é o Pai. Somos. Ele fala para Felipe: nós somos um só, Felipe. O que está acontecendo? Tanto tempo que estou com você. Irmãos, tem vezes que você anda com uma pessoa há tanto tempo e parece que você não conhece. E aí? Você anda com uma pessoa há tanto tempo e não conhece. E aí Jesus fala: quem conhece Jesus, conhece o coração de Deus. Amém. Você quer conhecer o coração de Deus? Começa a buscar Ele. Quem conhece Deus, olha para Jesus e suas atitudes, as palavras, e com paixão revelam o caminho do Pai. Irmãos, imagine um espelho. Quem anda com Jesus, você é semelhante a Jesus. Glória a Deus. As suas palavras não é mais aquelas palavras tortas, palavras de agressão. As suas palavras já são palavras mansas, palavras que podem mudar a outra pessoa. É isso que Jesus está procurando em mim e em você. Mudança. Aqui, quando você vê alguém muito parecido, quando você vê uma pessoa muito parecida com a outra pessoa, o que você fala assim? Nossa, parece que o filho dele parece com o pai, não é assim? Ou parece com a mãe? Nossa, como eles são parecidos? Nós também somos assim. Quando nós somos parecidos com Jesus, nós espelhamos mais as coisas disso. Glória a Deus. Nós queremos mais disso. Coisa linda, Deus. Glória a Deus. Quando nós estamos espelhando em algo, nós queremos ser igual.
É isso que Jesus está querendo para mim e para você. Jesus é a expressão perfeita para quando olhamos para Ele, vamos e o caráter, o amor, a santidade de Deus está perfeito. Irmãos, quando você está com Jesus, quando você está buscando Jesus, a sua perfeição não é para os outros, mas você começa, as suas palavras são diferentes, o seu jeito de agir é diferente, a pessoa começa a ver você diferente. A pessoa, o que está acontecendo lá naquela igreja? O que eles estão fazendo na sua cabeça? Que você não é o mais mesmo? Não, você não gosta, o seu físico é o mesmo, mas as suas atitudes mudaram. O jeito que você falar em casa, do jeito que você fala no trabalho, do jeito que você agir na rua. Aí a pessoa fala assim, o que você tem, eu quero ver, eu também quero ter. Coisa linda, Deus. Glória a Deus. Porque isso muda, não só você, mas muda as outras pessoas. Verdade, Jesus. Eu não sei qual é a batalha, a luta, as palavras, mas tem tantas pessoas passando por lutas. Por isso que aqui o culto de propósito é para nós orarmos pela nossa família, causas impossíveis. E quando nós chegamos aqui, o que nós temos que colocar diante de Deus? Senhor, eu estou aqui, tu conhece a minha vida. Você sabe o meu sofrimento, sabe o que eu estou passando. Mas a quarta coisa que eu vejo aqui, um chamado para crer e agir. Versículo 12 e 14. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Se assim seja, o que for que eu vos pedires em meu nome, isso eu lhe farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedires algo em meu nome, eu o farei. Aleluia. Jesus promete aqui, irmãos, que os que creem nele farão obras ainda maiores. Aleluia. Essas promessas apontam para a expansão do reino através da igreja. Oração no nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas uma comunhão com a vontade dele. Somos chamados a viver em fé ativa, orar, agir, crer e servir no nome de Jesus. Irmãos, quando você está passando por um momento difícil, o que você faz? Você ora? Você busca Deus? Porque Jesus fala que aqui, no versículo, tudo que pedires em meu nome, se você pedires algo em meu nome, eu o farei. Coisa linda, Jesus. Então ele só vai fazer se você pedir. Se você buscar, buscar e achar. É verdade. Então se você não fala, não pede, as situações da sua vida, o seu dia a dia, as suas situações, e o Senhor quer mudar a minha vida, a sua vida. Quem tem problemas aqui? Eu tenho muitos problemas. Aí você tem problema dentro da sua casa. Você pede, você conversa com a pessoa e explica assim. E a pessoa está com o coração duro, não é desse jeito. Mas a gente não pode desanimar. Nós temos que falar, Senhor, eu estou aqui. Verdade, Deus. Nos ajuda. É de joelhos, irmãos. É de joelhos pedindo. Tem coisas que na sua vida só vai sair se você tomar uma posição. Só vai acontecer algo na sua vida se você se posicionar. Tem pessoas que estão passando por alguns momentos difíceis, passando por muitas até que eu vejo situações. Eu falo de mim, irmãos, porque
Todo dia eu estou levando, só de viagem, se vocês querem entender, eu estou no aplicativo de 7 anos, e eu tenho 23 mil viagens. Quantas pessoas já levei, quantas pessoas que eu deixei de falar de Jesus, e quantas pessoas também que eu falei de Jesus. E Jesus está querendo hoje, irmãos, querendo uma posição minha e sua. Coisa linda, Jesus. Porque muitas pessoas já passaram por mim, aí tem vezes que eu fico pedindo perdão para Jesus. Me perdoa, Senhor, porque eu não falei. Me perdoa porque eu podia ter dado uma palavra de ânimo para aquela pessoa. E a minha conclusão aqui, irmãos, Jesus não apenas conforta, Ele revela o caminho ao Pai e nos dá missão diante do coração turbado. Ele se apresenta como resposta e pergunta que ecoa hoje: você tem crido em Jesus como o caminho, a verdade e a vida? Você tem crido, irmão, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Peço que você se levante, por favor. Glória a Deus, aleluia. Eu peço que você feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, Espírito Santo de Deus. começa a meditar aí você mesmo, começa a pensar na sua vida. Como que está hoje? A pastora até falou, se bate no teu coração, coloca a mão no seu coração. Eu não sei como que você entrou nessa noite aqui. Mas eu, do jeito que eu entrei, eu quero sair diferente daqui também. Aqui, feche os seus olhos, começa a pensar em Jesus, fala assim, muda, Senhor. Confie em Jesus plenamente, deixe que Ele guie o seu coração, os seus passos. Ele preparou um lugar, oferece paz e chama você para viver em comunhão com o Pai. Hoje Jesus está te chamando para você ter comunhão com o Pai. Eu quero que você, eu não quero, porque quem quer é Jesus. Se você quiser ficar aqui na frente e ajoelhar diante do Senhor, não é diante do João, não é diante da pastora Kelly, não é diante do pastor Léo, diante de Deus. Quer uma mudança na sua vida? Parece que as coisas não estão mais fluindo na sua casa, você está falando assim, o que está acontecendo? Parece que está uma bagunça dentro da minha casa, nada está certo. Mas nessa noite o Senhor fala, eis que vou preparar um lugar. E Ele fala que você tem que pedir. Ele pede para você pedir. Ele falou para os discípulos, se pedires algo meu nome, aí eu farei. Quem é a primeira pessoa que ia ficar aqui comigo joelhado na frente de Jesus, pedindo a graça, a misericórdia, falando para Ele entrar na minha casa, na minha família? Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Não fique aí se Jesus falou contigo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, Jesus. Jesus pode mudar a minha vida, pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar toda a situação da nossa casa, da nossa família. É só nós colocar diante dele os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos desejos. Eu quero ajoelhar também junto contigo, meu irmão, minha irmã. Se você quiser ajoelhar comigo, com as irmãs aqui, pedindo a graça, o pastor, a pastora vai estar orando por nós, pedindo a graça, a misericórdia. Não fique aí desapercebido. Esse é o momento de você com Deus. Esse é o momento de você falar assim, eu rasgo meu coração diante de ti, Jesus. Eu rasgo meu coração, eu rasgo, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Oh, Senhor. Aleluia.
aleluia, aleluia. Oh, nosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de teu pai eu tenho muitas moradas.